Então, lá no número 3, vocês tinham que relacionar o tipo de usina com o processo de transformação de energia, certo? Então, ali na primeira, né? De maneira simplificada, converte a energia cinética dos ventos em energia elétrica. E colocaram qual letrinha? A, B, C ou D? D. Dado? D de dado? Sim. D de dado. Ou B de dado? Ah, D de dado. D de dado. Então, usina eólica. Utiliza a energia térmica proveniente da queima de combustíveis fósseis para produzir vapor d'água, que será utilizado na geração de energia elétrica. Letra B. B de B. B. B de bola. Ah, B de bola, obrigada. Certo. Então, energia da usina termoelétrica, né? Letra C não, terceira, né? Depende da estocagem de água em grandes represas para transformar a energia potencial da água em energia cinética. A. Letra A. A usina hidrelétrica. E a última, emprega energia térmica proveniente da fissão nuclear para aquecer a água e produzir vapor em alta pressão, que será utilizado na geração de energia elétrica. Letra C, termonuclear. Então, a ordem fica D de dado, B de bola, A de amor e C de cheiro. A de amor. E baixinho. Deixa eu ver. Fica alguma dúvida nessa? Tá todo mundo suave? Todo mundo acertou tudo? Certo. Acertaram tudo? Uhum. Beleza. Vamos lá, então. 4. As usinas hidrelétricas costumam gerar muita polêmica quando construídas, pois se de um lado elas visam atender às demandas energéticas locais, por outro, geram graves impactos ambientais e sociais. Vocês tinham que citar 2 impactos ambientais causados por esse tipo de usina. Lá no slide tinham vários, né? Uhum. Sim. Qual que vocês escolheram? Vamos lá. Exemplo. Desmatamento e alagamento. Alagamento e desmatamento. Causando prejuízos à fauna e à flora. Não escutei. Alteração da paisagem, desmatamento, causando prejuízos à fauna e à flora. Beleza. O que mais? O outro impacto ambiental causado pelas usinas elétricas é a inundação das áreas verdes, causando o deslocamento de muitas famílias de suas residências para dar lugar à construção dessa usina hidrelétrica. E, além disso, muitas árvores de madeira de lei são derrubadas, outras são submersas a apodrecer debaixo de água, permitindo a proliferação de mosquitos causadores de doenças. Muito bem. Essa daí era de boa, né? Só dar uma olhadinha no slide, na apostila, dava para responder tranquilo, né? Vocês têm alguma dúvida? Não. Beleza. 5. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica, 80%, termoelétrica, 19,9% e eólica, 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido dependendo do combustível usado, sendo gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivado de petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de energia elétrica da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de gás carbônico das termoelétricas. Vocês entenderam o texto ou vocês ficaram confusos? Ou foi de boa? Entendi, mas não entendo. Só, tipo... Sei lá.
Tá, não tem problema, que é um texto do ensino médio, né? O Enem avalia o ensino médio, então não tem problema. Está dizendo, então, lá, usando os dados da matriz energética brasileira, que o próprio governo federal disponibilizou em 2008, certo? Então, dá ali a matriz energética. Lembra que a gente falou sobre a matriz energética na aula passada, né? Um dado mais recente, o dado é mais antigo. Aí está falando que a geração de energia elétrica da biomassa, ela vai ter uma compensação que a biomassa, para quem não sabe, né, a gente vai falar na aula de hoje também um pouquinho, mas não tem problema. Biomassa é você utilizar a energia para transformar em eletricidade, né, de plantas. Ou de restos de animais, ou restos de resíduos humanos, mas depois eu explico mais certinho, assim. Mas, basicamente, você usa plantações. Então, você tem a possibilidade da planta fazer a absorção do gás carbônico, certo? Então, ela vai absorver gás carbônico, e na hora que ela for queimar ali, o material vegetal vai ser queimado também para produção de energia, então você tem ali uma compensação, digamos assim, né? Ela absorve, ela polui, mas ela também absorve. Então, dá uma elas por elas, mais ou menos. E aí está dizendo que, em relação às hidrelétricas, a gente vai ter, então, entre hidrelétrica e termoelétrica, uma emissão de gás carbônico muito grande. Entendeu? Era esse o BO ali, para vocês observarem, tá bom? Ficou mais claro? Sim. No Brasil, em termos do impacto da fonte de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte. Sim. De energia contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno. Ser limpa de energia não afetando ou alterando os níveis dos gases de efeito estufa. O que mais? Alguém dá mais? Questão A, limpa de energia contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno. Tá, e o resto? Gabriel botou o quê? Capistrano botou o quê? Qual a alternativa? Nossa, mas não tem mais nada? Certo, também colocou o quê? Ninguém? Viu? Gabriel colocou C. Tá bom. Certo. Então, aí eu tenho que... Vamos lá. Acho que vocês não entenderam a pegada. Vamos por parte. O texto está revelando que acontece, então, emissão de gás carbônico por hidrelétricas. Isso a gente já tinha até conversado, né, com as desvantagens que não era considerada, então, uma energia limpa, certo? Então, apesar de ser uma energia renovável, ela não pode ser considerada limpa justamente por esse desmatamento, essa inundação. A vegetação que fica submersa, então, vai se transformar em matéria orgânica. A matéria orgânica emite gás carbônico, emite gás metânico, desculpa. Então, é uma fonte poluidora, apesar de ser renovável. Então, a alternativa mais correta seria a letra D, poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta, tá? Ela não minimiza os efeitos do efeito estufa, tá bom? E ela altera e afeta, né, obviamente, os níveis de gases do efeito estufa, tá bom? Por isso que não pode ser nem A nem C. Tinha que ser a letra D. É poluidora. Então, vejam que essa linha entre renovável e limpa, ela não é proporcional. Pode ser renovável, mas, ao mesmo tempo, pode poluir também o meio ambiente, tá? Impactos são outros, mas também impactam. Entenderam? Sim. Beleza.
6. As usinas termoelétricas foram responsáveis por 22% da energia elétrica gerada no ano de 2017 no Brasil. A fonte hidráulica foi responsável por 70,6% do total e as eólicas responderam por 7,3%. Então, vocês observem rapidamente a diferença entre os dados de 2008 e os de 2017, tá? Lá a gente estava tendo a eólica como 0,1%. Agora a gente já tem aí 7,1%. Já rola um aumento bem significativo, inclusive. A ilustração ao lado representa o caminho da energia elétrica, desde a usina termoelétrica até as residências. Com base na imagem e no que você estudou ao longo do capítulo, explique como ocorre o processo de geração e transmissão de energia elétrica. Posso explicar, professor? Professor, posso? Por favor, pode falar um pouquinho mais alto, só, Lucas? É que meu fone tá com... O meu áudio está um pouco com problema. Tá. Bem, Mas não tem problema, ela se tu nasce falar do um pouquinho movimento mais de alto, resolve. geradores. Passa por estações. Aham. Bem, ela nasce do movimento de geradores, passa por estações transformadoras e redes de fio de alta tensão e percorre um longo caminho até chegar nas tomadas das nossas casas. Bem, irei explicar o processo da imagem. Bem, a energia química é transformada em térmica. E pela queima de combustível fóssil, o calor produzido aquece a água da caldeira, gerando vapor de água que é conduzido até as turbinas, fazendo-se girá-las, as turbinas, né, que estão, calma aí, que estão acopladas ao núcleo do gerador, girando o ímã e obtendo energia elétrica. Certo. Tá, peraí, deixa eu ver. Ai, que a professora saiu. Não, tô aí, tô escutando, tô esperando. Tá. Sendo reconhecido até a caldeira. O processo de transmissão ocorre quando as submissões saem de uma usina direto para as estações de transmissão, onde passa por transformadores que aumentam sua voltagem. Em seguida, segue pelas linhas de alta tensão para reduzir as perdas energéticas durante a transmissão. Ela é transportada em altíssima voltagem. Foi? Lucas? Acabando o negócio aqui, vou pegar meu carregador. Ficou muito baixinho o teu microfone no final. Muito baixinho. Vocês escutaram? O presidente escutou? Não, Então, tá ruim, então. Eu não consegui ouvir nada. Pois é, o microfone do. O Lucas tenta sair e entrar de volta. Acho que talvez resolva. Tava bom, daí depois, meu Deus, ficou muito baixinho, não deu para ouvir direito. O Pra ele teu voltar tom pra gente. na hora ficou muito baixo e não consegui ouvir. Só tive que olhar por último, assim. Vamos lá, espera ele voltar. Deixa. Será que deu ruim?
esperar pelo menos uns 2 minutos no máximo. Então, porque não voltou mais, né? Segundos. Pronto, chegou. Deu, Lucas? Deu boa? Oi, agora melhorou? Agora melhorou. Show. Eu perdi o finalzinho, mas vamos lá, vamos recapitular aqui, aí tu completa, tá? Então, o que, para quem não escutou, né? O Lucas falou que a gente vai ter, então, a energia química do material que vai ser queimado, sendo transformado lá em outro tipo de energia. Vamos lá. Então, a gente tem lá combustível fóssil, no caso, ele usou a termoelétrica, né? Que está pedindo na questão. Então, coloca o material para queimar. Esse material, então, queima, certo? E aí, esse aquecimento vai fazer com que uma caldeira cheia de água esquente. Quando essa água atinge, então, lá os 100 graus Celsius, ela vai começar a sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, a gente vai ter vapor d'água. Esse vapor vai ser direcionado para uma turbina. Essa turbina está acoplada com ímãs. E a gente já viu aqui que variação do campo magnético gera eletricidade, certo? Então, a gente vai ter ali uma geração de energia elétrica. Depois disso, o Lucas falou que, depois desse gerador, né, de energia, essa eletricidade se dirige para um transformador, que vai fazer com que a voltagem seja ampliada, certo? Passa para um repetidor lá. E aí, depois eu perdi o resto. Tá bom. Tá. No processo de transmissão, que eu falei, né? O processo de transmissão ocorre quando a submissão sai de uma usina direto para as estações de transmissão, onde passa por transformadores que aumentam sua voltagem. Em seguida, segue pelas linhas de alta tensão para reduzir as perdas energéticas durante a transmissão. Ela é transportada em altíssima voltagem. Beleza. Então, sai da estação de produção de energia elétrica e vai para as estações que subsidiam, né? Existem estações espalhadas pelas cidades, por exemplo, né? Daí, nessas estações, então, acontece lá, entre a estação principal e as subsidiárias, acontecem também transformações, para não ter perda energética. E entre essas linhas de transmissões para as nossas casas também acontece uma outra repetição, uma outra ampliação da voltagem, certo? Então, a energia elétrica está sendo transmitida em alta voltagem para as nossas casas até chegar nas nossas tomadinhas. A gente poder ligar nosso celular, nossa TV. Então, é basicamente isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém fez um processo diferente? Não. Beleza. Vamos lá, então. Então, vamos continuar a nossa discussão sobre as energias renováveis. A gente está falando de usinas elétricas, né? Que usavam um mecanismo específico lá de geração de energia, que era a movimentação de uma turbina com ímãs por água, na casa da hidrelétrica, o vapor de água, no caso de termoelétrica e de termonuclear, e vento, no caso da usina eólica. Então, agora vamos para o outro lado, que são também formas de energia, que são consideradas renováveis, mas que não vão utilizar esse processo específico, vão utilizar outros processos. Então, assim, ó, basicamente, uma coisa que eu não falei na semana passada, mas que é muito importante vocês entenderem, é que essa vontade, ou esse interesse
na geração de energia renovável, ele não se dá por conta do meio ambiente para diminuir o efeito estufa, nada disso, tá? Acontece uma crise na década de 70 no petróleo, o preço sobe muito, fica muito, os royalties sobem demais, assim, e o pessoal fica, então, com problemas para conseguir gasolina, para conseguir gás, para conseguir fazer sacolinha plástica, entre vários outros, asfalto, entre vários outros produtos ali do petróleo. Por conta, então, dessa crise, é que o Brasil, no caso, começa, então, a tentar, e aí a desenvolver, né, de maneira efetiva, outras formas de energia renováveis, tá? Não é por conta de um interesse ambiental, é por conta de um interesse econômico, tá bom? Sim. Vamos lá, então. O primeiro que eu vou falar para vocês hoje é a biomassa, tá? Então, hoje, no século XXI, por conta desse... Hoje, obviamente, a gente tem esse entendimento de necessidade de cuidar do meio ambiente, cuidar do planeta e tudo mais. Então, a ideia do biocombustível, ela se torna bastante relevante por conta desse desenvolvimento sustentável que tem que acontecer no século XXI. E aí, essa ideia, ela está relacionada à produção de biocombustíveis que não agridam o meio ambiente. Obviamente, né? Tem vários carros, vários ônibus, várias motos que estão emitindo gás carbônico com gasolina de maneira normal, né? Cotidiano. Então, precisa que isso pare de acontecer. Então, vem aí essa fonte energética como uma possibilidade de mudança nesse cenário, tá? Então, a maior parte da energia da biomassa, vocês vão ver ali ao longo... Ô, Maria, tu desliga teu microfone, por favor. Tá dando uns barulhinhos aqui. Valeu. Então, vocês vão perceber que essa energia da biomassa, ela vai ser utilizada tanto na produção de combustível líquido como em outras organizações. O foco é o combustível líquido, tá? Mas existem outros rolês aí. Então, vamos lá. A biomassa, ela tem origem em resíduos orgânicos, tá? De animais, de vegetais e de florestas. Então, plantas que tem o desenvolvimento lá, né? Nasce, germina, blá, blá, blá. Animais, então, fezes de animais são utilizados também. E resíduos de florestas também são utilizados, tá? De plantas que morreram, digamos assim, dá para colocar lá dentro do rolê para fazer aí biomassa. Mas vamos lá. O foco é plantio. O que acontece, então? Plantam-se algumas espécies de plantas, tá? Faz a colheita normal, plantou, esperou germinar, tudo mais, deu lá os frutos, colhe, certo? Transporta para um local de produção, faz a lavagem, geralmente, com grãos, tá? Que a gente está falando aqui, geralmente. Faz a lavagem dessas plantas, né? E faz a moagem dos grãos. Então, moem-se os grãos. Depois disso, passa por um processo de separação de misturas, que a gente chama de filtragem, né? Passa por um filtro, então, para eu tirar o que eu quero e o que eu não quero, então, eu deixar de ladinho. Depois dessa filtragem, então, eu vou ter dois produtos. Eu vou ter o bagaço e eu vou ter a garapa, tá? Foca na garapa, então. A garapa, ela vai ser aquecida, então ela vai ter uma caldeira também, aquecida, tá? E ela vai tornar, então, vai virar um melaço. Nesse melaço, então, eu coloco água, tá? E ácido. Sim. Então, eu faço a adição ali de dois produtos, água e ácido. Depois disso, então, eu vou ter uma mistura açucarada, que a gente chama de mosto, tá? Então, plantou, colheu, transportou, lavou, moeu, filtrou, garapa e bagaço. Essa garapa, então, é aquecida, vai se transformar em melaço. Eu coloco água e ácido nesse melaço e eu vou ter, então, o mosto, tá? Esse mosto, então, vai fermentar, vai ficar um tempo parado, só fazendo, então, transformação de gases, tá? Liberando gases e transformando esses gases. Depois de 50 horas, mais ou menos, 13% desse mosto, então, dessa pasta do melaço com água e ácido,
vai virar álcool, Sim. tá? Esse álcool, então, ele vai passar por um outro processo de separação de mistura, que é a destilação, tá? E aí eu vou ter dois tipos. Eu vou ter a destilação fracionada, que eu vou obter o álcool etílico, que é o que o pessoal coloca nas bebidas, por exemplo. E eu vou ter, então, a destilação para retirar a água excedente, tendo álcool anidro, tá? Então, eu tenho dois tipos de álcools aí. Aí, para quem não sabe, a gente usa álcool, né? Em carros que são chamados de flex, para substituir a gasolina. Então, é um combustível, certo? Uhum. Que vai reduzir aí os impactos ambientais. Por quê? Se eu estou fazendo plantação de milho, de soja, por exemplo, para fazer álcool, para produção de álcool, eu tenho, então, a absorção de gás carbônico, certo? Por essas plantas, durante ali a fase de germinação até a fase da colheita, que é bastante, inclusive, né? Um tempo considerável. Sim. E aí, depois, então, a emissão de gás carbônico ela também é menor em relação ao combustível fóssil do petróleo, que é a gasolina, tá? Então, eu tenho ali uma compensação da emissão de gases, mas em comparação com a gasolina, ela é menor. Então, vocês podem observar aqui, ó, trouxe aqui para vocês como acontece a geração de energia elétrica. Porque, como eu falei para vocês, é utilizada basicamente para produção de combustível líquido, só que também pode ser utilizada para produção de energia elétrica. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, pode observar, deixa eu dar vou aumentar um pouquinho. A gente tem aqui, então, o bagaço, ó. O bagaço da cana-de-açúcar, aqui é o exemplo, tá? Vai ser queimado. Então, vocês lembram, né? Colheu, plantou, colheu, transportou, separou, lá, ficou lá o bagaço e a... Esqueci o nome agora, maravilhoso. A garapa. Beleza. Então, o bagaço serve para queimar, então. Então, você está utilizando o bagaço da cana para fazer a queima, então, para produção de fogo, né? De calor. Então, tem aqui uma caldeira também, certo? Essa água em ebulição, durante esse processo de produção de garapa e tudo mais, também vai entrar aqui o vapor d'água na válvula, né? Vai passar pela turbina e tudo mais, e vai agir com o gerador que tem eletroímã. Então, além de usar a garapa num outro recipiente para fazer a fermentação, para fazer a produção de álcool, eu tenho também aqui o outro processo, que é o bagaço da cana, sendo utilizado para produção de energia elétrica, certo? O processo é bastante parecido com a termoelétrica e a termonuclear, tá? A diferença é que eu estou usando o bagaço para aquecer o forno, tá bom? Obviamente que a gente está falando disso numa indústria que está fazendo álcool, né? Em residências que plantam, né? Tem plantação de cana-de-açúcar e que precisam de produção de energia, não é algo em larga escala, digamos assim, tá? É algo mais específico, mais... que exige menos, digamos assim. Sim. No Brasil, então, de maneira geral, como a gente é um país agrícola, né? Obviamente, é bastante favorável, então, as condições geográficas para a produção da biomassa, certo? Porque a gente tem terra fértil, né? Com boas características de solo, condições climáticas favoráveis, né? Sol, chuva, pouco vento, não tem tornado, não tem ciclone, quer dizer, né? Enfim, teoricamente não tem, né? Aconteceu aí uma situação muito excepcional, né, no último mês. Então, no Brasil, a gente tem a possibilidade de ter energia por biomassa muito alta, tá? Tanto que se vocês forem nas bombas no posto de gasolina, vão observar que o preço do álcool, ele geralmente é bem mais barato que o da gasolina normal. Deem uma olhadinha lá para vocês observarem, porque a gente não tem que importar, não tem que exportar, não tem que ficar tirando o petróleo lá do fundo do mar, etc. Né? Então, tem menos gasto para fazer a produção do álcool. Obviamente que tem que fazer ali uma plantação, plantio de maneira geral, bastante efetivo, bastante sustentável, tem que fazer rotação de cultura,
Para quem não sabe, tem que ficar mudando as espécies que você planta para você não agredir o solo, tá? Para o solo não ficar sedimentado. Tem todo um cuidado específico que você tem que ter com o solo para fazer esse tipo de produção, tá? A gente não está falando de uma hortinha, né? A gente está falando de uma fazenda com vários e vários hectares de cana-de-açúcar que tem que fazer essa rotação. Até para evitar pragas e doenças que podem estar relacionadas à cana-de-açúcar, por exemplo, tá? Então, vantagens, né? É uma fonte de energia natural, que planta natural, né? Está no meio ambiente. A gente só está utilizando ela de uma outra maneira. É renovável. É limpo, então, por essa compensação que se tem entre a absorção, que estava falando até no texto da atividade, né, da semana passada, pela absorção de gás carbônico, que acontece, né, das plantas para elas fazerem a fotossíntese. É sustentável, então, por isso, por essa compensação. E a gente tem, então, um aproveitamento direto, né, com o bagaço da cana, que ao invés de ser jogado fora, a gente consegue fazer, então, aquecimento de caldeiras e produzir, então, energia elétrica. Sim. O problema disso é que a gente tem que desmatar grandes áreas, tá? A produção agrícola é um desmatamento de maneira geral, porque não tem nenhum lugar de maneira natural no meio ambiente que você tenha só um tipo de planta, tá? A gente tem diversos tipos de plantas misturados, então quando você faz uma plantação de alguma coisa, você tem que desmatar as outras plantas, então essa é uma problemática, né? Você tem que implantar essa monocultura, que é só cana-de-açúcar, só cana-de-açúcar, só cana-de-açúcar, que agride o solo, como eu acabei de falar para vocês. E a gente tem, então, a palhada, que é utilizada, então, para preparar o álcool, no caso da cana-de-açúcar, a gente tem esse efeito nocivo da queima. Qualquer coisa que você queima gera uma emissão de gases do efeito estufa, então é nocivo, né? Mas aí a palhada, nesse caso, é mais de açúcar. Então a gente também tem problemas. Acho que talvez os problemas sejam menores dos outros que a gente viu, né? Mas ainda assim são problemáticos, né? A gente pode, então, com o aumento da mecanização agrícola que aconteceu, né? De você ter trator, de você ter um equipamento específico para revirar o solo, um específico para botar a planta, para botar sementes e tal, que antigamente não era assim que fazia, né? O pessoal fazia manual. Então, esse efeito da mecanização agrícola já diminuiu essa queima da palhada, tá? Apesar de ainda acontecer. E o efeito da queima, ele é diminuído por conta da absorção do CO2, né? Que a própria planta faz. Então, ao mesmo tempo que é um problema, também é uma solução, digamos assim, pela planta fazer essa absorção, né? E o resultante da queima da biomassa para obtenção de energia é utilizado como adubo orgânico nos canaviais, tá? Então, além de eu estar produzindo energia elétrica, de eu estar produzindo álcool, eu também estou produzindo adubo para ser utilizado de novo no canavial. Sim. Para quem não sabe, canavial é a produção, uma fazenda de cana-de-açúcar. Então, eu tenho ali 3 produtos da biomassa que podem ser utilizados diretamente, tá? São bem positivos, inclusive. Sobre a biomassa, vocês têm alguma dúvida? Por enquanto está bem tranquilo. Presiane? Não, Esther? não. Esther, suave? Sim. Ah, beleza. Vamos para o próximo, então. O próximo é um biogás, para quem não sabe o que é um biodigestor, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. O biogás, então, né? A gente vai ter ali um gás biológico, né? Então, é um gás que vem de seres vivos, a gente já vai ver como isso acontece, tá? Que é, então, composto geralmente por metano e carbono, gás carbônico, tá? Então, em média, o biogás ele vai ter de 40% a 80% de gás metano, tá? Que é CH4,
35% do dióxido de carbono, né, que é o CO2, e 5% de uma mistura de outros gases, né? Então, hidrogênio, nitrogênio, gás sulfídrico, entre vários outros ali vão estar misturados também. O que acontece, então, no caso do biogás, né? A gente vai ter ali fezes de animais, geralmente, tá? Geralmente de porco e de vaca, mas podem ser de outros animais também, certo? Pega, então, para quem não sabe, as fezes desses animais, elas são bastante, principalmente da vaca, tá? Elas são bastante, como é que eu posso dizer para vocês? Elas são bem saudáveis, digamos assim, porque a vaca está se alimentando ali de milho, né, numa silagem, a ração também é milho, e alguns outros grãos, e pasto, né, verde, come matinho. E a vaca, ela tem 2 estômagos, né? Ela tem um estômago, ela tem um rumen, que é o considerado o segundo estômago. São animais ruminantes. Então, passa 8 horas comendo do dia, 8 horas ruminando, que é fazendo uma segunda digestão desse alimento, e as outras 8 horas dormindo. Para quem não conhece, a vaca, esse é o ciclo dela. Ela não passa 8 horas seguidas comendo, tá? Mas fazendo uma divisão, a grosso modo é mais ou menos 8 horas. Então, a gente tem ali uma digestão de 16 horas, teoricamente. Então, as fezes desse animal, elas são muito boas para fazer adubo orgânico, por exemplo. Além disso, ótimas para usar num biogás, num biodigestor. Vamos lá por quê. Então, nas moléculas dessas fezes, entre outros animais que vão ter fezes também e outros resíduos, a gente vai ter ali energia química, normal. Você vai ter gás no meio das fezes, né? Essa energia química, então, ela vai ser convertida em energia mecânica por um processo de combustão controlada. Fora do biodigestor, eu vou ter, então, ali o gás saindo e sendo queimado, tá? É bem controlado, não é uma fogueira, nada do tipo, tá? Então, nem vê basicamente a chaminha. Então, tem ali uma combustão. Aí, a energia mecânica, obviamente, né, vai ativar o gerador, certo? Vai fazer girar esse gerador e aí vai fazer, então, a conversão em energia elétrica, tá? Então, basicamente é isso. Então, o biogás vai ser produzido dentro de um biodigestor, certo? Que é onde a gente vai colocar essa biomassa misturada com água. Então, vem esses resíduos, a gente coloca uma aguinha lá, e aí deixa acontecer, então, uma fermentação dessa biomassa. Então, novamente, tem um outro processo que tinha também antes na biomassa, de maneira geral, né? Do álcool ali. Agora, a gente também tem uma outra fermentação, mas é do resíduo, né, geralmente de animais. Essa fermentação, então, vai fermentando, vai produzindo gás, e aí a gente dá o nome desse gás, então, de biogás, de gás vivo, né? De seres vivos que saíram e tudo mais. Então, novamente, por conta da crise do petróleo lá na década de 70, vem para o Brasil, então, essa tecnologia. Não tinha antes, tá? Apesar de a gente ser um país agrícola. A gente tem, então, o modelo chinês e indiano, tem o Marinha também, do tipo Marinha, são 3 modelos aí de biodigestor, de maneira geral, mas o mais utilizado é o chinês e o indiano, tá? O chinês, ele é para baixo, o indiano é aquele que eu mostrei para vocês ali em cima, aqui na superfície, né? Que é esse que a gente geralmente usa. Então, essa lona, se vocês observarem na primeira imagem, a lona está bem baixinha, certo? Está rolando a fermentação. Aqui a gente já tem uma fermentação bem boa acontecendo, tá? Então, a gente tem a queima desse biogás, né? E aí gerando energia mecânica, tá? Então, mais ou menos aqui o que acontece. Então, vamos lá. O que pode acontecer, né? Para eu colocar dentro do biodigestor. Eu posso utilizar, então, resto de poda. Vou fazer a poda de uma árvore, de um arbusto, né? Sobram algumas folhinhas, alguns galhos. Então, eu posso usar isso. Palha, de maneira geral. E folhas que já tenham caído, folhas secas, para colocar, então, no biodigestor. Esses seriam considerados, então, resíduos de produção vegetal. Aí, no caso da produção animal, eu posso usar esterco e a urina desses animais para colocar dentro do biodigestor, tá? Eu também posso utilizar, então, urina, fezes e o lixo doméstico de seres humanos. Eu não estou falando de lata, de garrafa PET, de saco plástico, né?
Obviamente que quando a gente fala de lixo doméstico, a gente está falando de lixo orgânico, né? Então, é resto de comida, resto de pó de café, casca de laranja, de verdura, de legume, enfim. É um resíduo orgânico, né? Não um resíduo que a gente considera de seco e reciclável, tá bom? Então, tá, professora, e daí eu faço o quê? Só energia elétrica? Não, eu posso produzir energia elétrica, mas eu também vou ter, então, o gás combustível, que eu posso gerar, então, dentro do biogás, tá? Que pode substituir, então, o GLP, que é o gás que é feito de petróleo, tá? Eu posso ter, então, essa energia sendo transformada em energia térmica ali na hora da combustão do gás. E essa energia térmica, ela pode aquecer instalações de animais. Então, por exemplo, para quem não sabe, né? Quando nasce o bezerro, não muito, mas geralmente porquinhos, eles têm que ficar num ambiente quente. A gente geralmente faz uma casinha lá com uma palhinha, coloca uma luz incandescente, que é a luz que esquenta, né? Para eles ficarem quentinhos. Então, ao invés de fazer isso, eu posso utilizar na instalação, então, essa energia térmica, né? Do biogás, para fazer esse aquecimento, ao invés de utilizar a luz, né? Para evitar aí uma energia elétrica sem necessidade, por exemplo, né? Um gás de energia elétrica sem necessidade. E a gente também tem, então, o aquecimento de estufas de produção vegetal. Algumas plantas precisam ter uma temperatura maior para elas darem flores, por exemplo, né? E a gente está falando de uma estufa, de um verde mudas, por exemplo, né? Vai fazer mudinhas para as pessoas comprarem e plantarem em casa. Então, eu posso aquecer também essas estufas com essa combustão ali do biogás, certo? Então, se vocês podem ver, para quem tem uma propriedade rural, é muito válido fazer um biodigestor, que a pessoa já tem ali os resíduos, né? E aí, se ela tem alguma planta, alguma coisa assim, ela já consegue produzir energia elétrica, energia térmica, o gás também, que pode ser utilizado em tratores, tá? Então, já fica meio que bem sustentável, digamos assim. Então, eu preciso ver aqui, ó, dar uma ampliadinha. A gente tem aqui, então, ó, a entrada do material orgânico, tá? Esse material passa por uma higienização normal, acontece todos eles. Vem para o fermentador, então. Aqui vocês vão observar que a gente tem bastante matéria orgânica, certo? Fezes, urina, resto de comida, resto de planta e tudo mais. E a gente tem aqui, então, o gás sendo fermentado, né? Vai fermentando esse gás, então. Aqui no fermentador, eu vou ter, então, a saída desse resíduo orgânico como adubo para as plantações da fazenda. Eu tenho o gerador, então, aqui, né? Vai queimar esse gás, vai produzir energia elétrica para casa, por exemplo, aqui, né? E eu tenho também a purificação desse gás para que ele vire um gás combustível de um trator, tá? Então, eu tenho aqui na verdade, 4, né? Porque tem energia térmica também, né? Então, eu tenho adubo orgânico, energia térmica ou energia elétrica e o gás combustível. Então, para quem já tem, olha quantos benefícios que traz aí o biodigestor, né? Sim. De maneira geral, é mais benefício do que malefício. Mas vamos lá, né? Então, eu consigo substituir o gás do petróleo, que vai ser, então, prejudicial, né? Pelo gás ali do biogás, que é positivo, é natural, então não tem que utilizar o petróleo. É considerado, então, uma fonte limpa de energia, porque a emissão de gases poluentes é bem menor quando comparado a combustíveis fósseis, por isso é considerado uma energia limpa, tá? Sim. É um importante substituto para os combustíveis derivados do petróleo. Também posso utilizar ali para organizar uma gasolina com diesel, tá? O óleo diesel também, então também é bastante positivo. Através de geradores, eu posso fazer, então, a produção de energia elétrica, certo? O biogás pode ser vendido também pelas propriedades rurais. Posso vender esse biogás, eu não uso tudo, então posso fazer um dinheiro com isso. A produção do lixo orgânico pode ser revertida na geração de energia limpa. Então, eu tenho uma função, né, útil aos aterros sanitários, que
que a gente quase não tem, teoricamente, né? A gente tem mais lixão do que aterro sanitário, mas seria, então, uma possibilidade bastante positiva. E também, desse biogás, eu posso gerar biofertilizantes, que são o adubo orgânico, que é outro nome para adubo orgânico, que é biofertilizante, para quem não sabe. Então, basicamente é isso. No caso das desvantagens, então, né? O sistema de armazenamento é complexo de valor elevado, além de eu precisar de um lugar bastante longo, né? E linear para colocar a estufa, para fazer o biodigestor e tal. O custo é bastante alto, tá? O sistema de produção também é de alto custo para fazer a produção do biogás, também gasta um pouquinho de dinheiro. E também acontece emissão de CO2 na hora da queima, né, do biogás. Apesar de ser pouco em relação a combustíveis fósseis, também acontece emissão de CO2. Então, também é uma problemática. Mas vejam que as desvantagens, novamente, assim como a da biomassa, né, também são bem menores, menos significativas, digamos assim, do que as que a gente viu na semana passada de combustíveis fósseis. Vocês ficam com alguma dúvida em relação à biomassa? Vocês entenderam o biodigestor? Como eu confuso? Sim. Gabriel, Esther? Sim. Esther, deu boa? Entendeu? Tem alguma Entendi. dúvida? Ah, tá, beleza. Então vamos lá, para o próximo. Maré motriz. Vamos lá, então. Maré motriz, ou energia das ondas, ou energia dos mares, tá? Basicamente tudo a mesma coisa. Então, ela é obtida, essa energia, em áreas costeiras, obviamente, né? Se não tiver no mar, eu não tenho como ter maré motriz. Então, eu posso ter a captação em duas possibilidades, né? Eu tenho um nível de água estabelecido, né? Eu vou ter uma maré alta e uma maré baixa, certo? Ou eu posso fazer pela captação da energia cinética das marés. O que significa isso, né? Vem uma maré bastante, uma corrente de água bastante forte, né? Depois diminui, depois vem bastante forte, depois diminui, que acontece de maneira geral, as correntes energéticas, né? Então, eu posso obter tanto pelas correntes quanto pelo desnível, né? A gente lembra aí que a gente falou de energia hidrelétrica, né? Desnível nada mais é do que eu ter uma energia potencial gravitacional, certo? Um alto muito baixo, e aí esse desnível gera ali energia potencial gravitacional que pode ser convertida em energia elétrica, tá? Então, o sistema de captação dessa energia é bastante parecido com a hidrelétrica, tá? Eu tenho uma barragem também construída para eu conseguir conter ali a água, tá? Então, eu tenho um reservatório, só que ele acontece no mar, né? Ele não acontece isolado do mar, como acontece na hidrelétrica, por exemplo. Quando a maré enche, então, a água entra nesse reservatório, tá? Eu penso que eu tenho tipo um muro lá no mar. Quando a maré enche, esse muro então, vai ficar cheio de água, certo? Dentro do reservatório. Quando a maré baixar, então, a água vai estar dentro do reservatório, ela vai sair, então, passando por uma turbina, que vai estar ligado a um sistema de conversão, né? Vai estar ligado a um gerador elétrico, que vai gerar energia elétrica através da movimentação de ímãs, a variação de campo magnético gera corrente elétrica e enfim, tudo que a gente já sabe, né? Então, obviamente que a gente precisa ter uma situação geográfica favorável, né? Tem que ter um mar, em primeiro lugar. Eu tenho que ter essas correntes de água, né? Bastante significativas, certo? Para quem não sabe, né? Existem lugares onde a amplitude dos níveis do mar não alteram muito, tá? Então, de nada adiantaria eu ter uma maré motriz nesses lugares, onde o nível vai ficar a diferença vai ficar muito baixa. Então, eu tenho que ter em lugares específicos, tá? A amplitude, então, ela deve ser relativamente alta para que haja a implantação desse sistema, obviamente. E isso vai variar de local para local. Então, para vocês entenderem, né? Lá no litoral do Maranhão, por exemplo, a gente vai ter ali níveis de marés que chegam a 8 metros de diferença,
entre uma maré baixa e uma maré alta. Então, dessa maneira, lá no Maranhão, é uma possibilidade de eu ter maré motriz, uma usina de maré motriz. Aqui em Santa Catarina já não dá para ter, por exemplo, que é o nível não varia tanto. Acho que vocês já devem ter escutado falar sobre aquelas... não dá nem para falar que é superlua, né? Mas quando a lua está no perigeu, que ela está no ponto mais próximo da Terra, o nível de água sobe, aí o pessoal fica com a orla da praia tudo quebrada, porque a maré vem com força. Isso acontece mais fortemente no Nordeste do que aqui, né? Apesar de acontecer também. Então, está bastante atrelado a isso, né? Lá no Maranhão isso acontece com mais força, inclusive por esse desnível já ser mais acentuado do que no resto do país. Então, vamos de vantagens e desvantagens, né? É uma fonte de energia limpa, óbvio, né? Apesar de eu ter que construir um reservatório, né? Uma barragem no mar, e ter lá esses negocinhos aqui que vão ficar variando, subindo e descendo, não causa nenhum impacto ambiental de maneira geral, né? É renovável, então, porque depende do mar. O mar é água, né? A água é renovável. Apresenta riscos mínimos ao meio ambiente, então não vai ter nenhuma perda significativa nem de fauna, nem de flora. Não necessita de equipamentos sofisticados, apesar de parecer que não é sofisticado. Aquelas bombinhas ali que ficam oscilando, né? E, obviamente, inesgotável durante o período de exploração, né? É mar, é água, não acaba, né? Quando a gente fala de água, a gente está falando água acaba, tem que cuidar da água, não pode poluir a água. A gente está falando de água doce, né? Água potável. Então, nesse caso de água do mar, é inesgotável, né? O planeta Terra é azul por conta da água. Então, não tem nem como discutir sobre isso, né? Aí a gente vai ter ali um impacto ambiental no sentido de o fornecimento ser instável. A gente não consegue fazer com que a maré suba ou desça de acordo com a minha vontade, ou a vontade de um ser divino, certo? Acontece de maneira natural. Então, a gente tem essa problemática ali desse fornecimento instável. Tem também um baixo rendimento, né? No nosso país, por exemplo, o Maranhão consegue ter, outros lugares do país não conseguem. Então, tanto que praticamente é uma fonte de energia bastante esquecida, digamos assim, pouco difundida de maneira social, assim, justamente por não ter muitas possibilidades no país, né? Sim. O custo, então, da implantação é bastante alto, tá? Porque a gente tem que fazer uma barragem no meio do mar, você sabe que o mar não é 5 metros de altura, nem 10, né? São vários metros. Então, construir essa barragem é bastante... custa ali um dinheirinho massa, né? Apesar de não ser equipamento sofisticado, é caro, né? Então, a gente tem esses problemas aí. Suave? Foi de boa? Bem tranquilo, professor. Galera, dá um salve, por favor, para saber se estão vivos. Oi. Tranquilo. Oi. Tranquilo. Tá suave, entenderam? Estão confusos? Estão uma dúvida? Tudo certo. Vamos para o óleo vegetal, então, né? Igual dos grãos agora. Então, para quem não sabe, óleo vegetal é um óleo, né? Uma gordura que é extraída, então, de plantas que têm triglicerídeo, tá? Então, soja, milho, dendê, vários outros a gente vai ver mais, né? Agora me fugiu da cabeça. Esse óleo, então, geralmente é extraído de semente, tá? Na maior parte. E aí eles podem ser utilizados como óleo de cozinha, óleo para fazer tinta para pintura, lubrificante, cosmético, produtos farmacêuticos, iluminação, combustível e uso industrial. Ou seja, várias coisas, tá? Vamos entender, então, o que acontece. Eu posso extrair do caju, da mamona, da linhaça, do girassol, algodão, amêndoa, abacate, milho, arroz, avelã, azeitona, palma, amendoim, soja, gergelim, dendê, entre vários outros que eu tirei, porque era muita coisa para falar para vocês. Mas, basicamente, muitas e muitas sementes e alguns outros resíduos, né? O algodão não é uma semente, o girassol não é uma semente, obviamente, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Para fazer, então, a extração, eu posso ter dois tipos de obtenção, então, desse óleo.
Posso fazer de maneira moderna ou de maneira física. No caso da moderna, então, eu faço o processamento desse óleo através da extração química. Então, eu uso um solvente, tá? Que é uma possibilidade de extração química, para quem não sabe, tornando, então, esse método mais rápido e barato. Então, eu coloco um solvente nessa semente e esse solvente me tira o óleo dessa semente, tá? Sim. Extração moderna do tipo química. Uhum. Eu posso também utilizar processos mecânicos, né? Fazer moagem, por exemplo, desses grãos para retirar o óleo. Então, essa seria uma extração física, tá? Se eu usar solvente, extração moderna. Se eu usar uma força ali, né, processo mecânico, é extração física. Então, para quem não sabe, né, desde 2010, olha só que interessante, todo diesel comercializado no Brasil contém uma mistura de biodiesel, tá? Então, o diesel que sai lá da usina do petróleo, ele vai ser misturado um pouquinho com o biodiesel, que é o que sai do óleo vegetal, tá? Uhum. Então, para vocês entenderem um pouquinho, para 2%, para uma mistura de 2% entre biodiesel e diesel, eu vou ter, então, a denominação B2. 2% de biodiesel, 98% de diesel. Se eu tiver um 25, B25, eu tenho 25% de biodiesel e 75% de diesel. E assim sucessivamente, tá? Uhum. Beleza. Não sei se vocês já conhecem, né? Mas a gente tem o biodiesel S10 e tem o S50, por exemplo, tá? Que aí o S representa, então, enxofre, que é um... Uma partícula por milhão. Oi? Oi? Achei que tu tinha falado comigo. Ah, não. Então, o enxofre, que é um gás poluente, dependendo da situação, né? E a gente tem ali o S10 e o S50. Então, o 50 e o 10 indicam partícula por milhão. Então, o S50, ele tem uma emissão de fumaça menor em relação a um diesel normal, obviamente, né? Tem o cheiro de fumaça menos agressivo, então, fumaça que sai do escape de um SUV, né? Ou de um caminhão, que tem que ser carros, né? Que tem carros específicos para usar diesel, né? Sim. Beleza. Melhora na retomada em velocidades entre 80 e 100 km por hora e melhora o desempenho geral do veículo na estrada. Então, tem ali, entre o diesel e o biodiesel, né? O S50, a gente vai ter ali vantagens em utilizar o que é obtido através do óleo vegetal. Sim. A vantagem, então, do óleo vegetal, né? É uma energia renovável, custa muito baratinho, tá? Porque eu estou obtendo o óleo através de sementes. Se eu já planto, tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Se tem a plantação, sei lá, de milho, de soja, de dendê, lá, eu já tenho essas sementes, né? Então, é bastante barato. Os óleos são adquiridos de grãos, né? Eu tenho a redução da emissão de gases poluentes, porque são plantas, geralmente, né? Para ter semente tem que ser uma planta, para quem não sabe, né? Então, eu tenho ali a absorção de gás carbônico durante a fotossíntese. Eu tenho a redução das importações de petróleo e diesel refinado. Então, para quem não sabe, apesar... Hoje em dia, o Brasil está assim, bem por conta do pré-sal, né? Mas antigamente tinha uma parte ali do petróleo que tinha que ser importado ainda de outros países, né? Então, com a situação do biodiesel, a gente tem, então, uma diminuição nessas importações. Aumenta a vida útil do motor por causa da lubrificação, né? Se é utilizado como lubrificante, obviamente, como biodiesel, também vai lubrificar o motor, que é bastante positivo. Fácil transporte e armazenamento e gera emprego e renda para a área agrícola, né? Eu tenho que ter pessoas específicas para fazer só essa parte de produção de óleo e de biodiesel, né? Então, eu consigo gerar emprego e renda. O que acontece, então? Se eu planto, novamente, como a gente já falou aqui da biomassa antes, né? Se eu tenho a plantação de uma monocultura, eu tenho perda, né, da biodiversidade, problemas com o impacto no solo.
Outro problema é que, se eu não destino corretamente esses óleos, os rios podem ficar com alto teor de poluição, tá? Eu não posso descartar de qualquer maneira óleo, né? Que vocês sabem que óleo e água não se misturam, certo? Porque tem propriedades coligativas diferentes e pode fazer mal para a vida marinha, por exemplo, né? Não só de animais, como de frutas também, porque óleo agarrado nela. Dá uma problemática aí. Grandes volumes de glicerina previstos, né? Que a glicerina é um subproduto também utilizado no detergente, por exemplo, para quem não sabe, né? Que poderão ser mercado a preços muito inferiores aos atuais. Então, a gente tem uma queda ali no preço do produto, que é bem ruim. As lavouras de soja e de dendê, não só no Brasil, como na Ásia também, elas invadem florestas tropicais, tá? E aí a gente já viu, já devem lembrar, né, que as florestas tropicais são locais importantes de biodiversidade, né, de muitos seres vivos diferentes, e que tem algumas regiões bem específicas, né? Então, com o avanço dessas lavouras em detrimento dessas florestas, né, a gente tem essa problemática aí da biodiversidade sendo perdida. E, dependendo da situação, da área que eu estiver produzindo, da matéria-prima que eu estiver produzindo, o biodiesel ele se torna mais caro do que o diesel regular, do que o diesel do petróleo, tá? Então, a semente que eu vou utilizar, por exemplo, o grão, né, que eu vou utilizar para fazer esse óleo também vai influenciar no preço dele. Também pode ser uma problemática. De boa, suave, tranquilo, confusos? Nossa. Porque é confuso. Não tem jeito de eu não estar confusa, né? Claro que você tá aqui. Cheguei faz um tempinho já. Meu Deus do céu. Tá. Pelo visto, eles viram tudo, beleza. Vamos lá para solar, então. Vamos falar de energia solar. Então, quando acontece a captação luminosa proveniente do Sol, eu tenho, obviamente, energia solar, né? Então, para vocês perceberem aí, no movimento de translação da Terra, né, da Terra em volta do Sol, eu tenho ali 1.410 watts por metro quadrado de energia sendo jogado na Terra, tá? Por metro quadrado na Terra. Então, vocês vejam que é muita energia. O que acontece, então? 30% dessa energia, mais ou menos, é refletida para o espaço, tá? E o restante, então, é absorvido por nuvens, mares e as massas terrestres. Então, tem bastante energia ficando na Terra, né? De maneira geral. E essas 30 que são refletidas poderiam ser utilizadas, então, com a difusão aí das placas solares, por exemplo. Existem duas possibilidades de eu fazer captura de energia elétrica através da energia solar, tá? Eu tenho uma maneira direta e uma maneira indireta. No caso da maneira direta, eu tenho uma transformação apenas. Ou, por exemplo, eu tenho direto energia solar, né, transformada em energia elétrica, só passando pela placa fotovoltaica. E eu tenho outro processo que vai ter que ter mais uma transformação para eu ter a energia elétrica, né? Que é no caso do sistema termoelétrico, quando eu tenho a captação da energia luminosa do Sol, né? Energia solar, sendo transformada em calor para depois ser transformada em energia elétrica. Então, aqui no sistema fotovoltaico, né? Geralmente em casas, em prédios também, em algumas situações específicas, né? Eu tenho essas placas mesmo específicas, que então, no momento em que a energia solar tocar a placa fotovoltaica, ela já cria eletricidade. Tá? A célula fotovoltaica, ela tem a produção dela é tão específica, né, a organização dela, que a partir do momento que ela absorver energia luminosa, ela já cria eletricidade. No caso do sistema que a gente chama de heliotérmico, que é onde tem usinas, tá, de produção de energia solar, então a gente fala de sistemas heliotérmicos. O que acontece, então? A gente vai ter os raios solares concentrados e aquecendo um receptor.
Aí esse receptor vai aquecer, então vai absorver calor, né? Sim. E aí ele vai ser utilizado para iniciar o processo de geração de energia elétrica através da movimentação de uma turbina, tá? Então, eu absorvo a energia solar, armazeno ela em forma de calor, utilizo ela depois para esquentar uma caldeira, por exemplo, para fazer a movimentação de uma turbina, tá? Sim. Que a gente já viu aqui várias vezes, por exemplo. Então, a luz do sol aquece a água das casas e prédios, Sim. sem intenção de gerar energia elétrica. A gente também tem essa outra situação, né? Quando eu tenho na minha casa placas que eu quero só esquentar a água do chuveiro e a água da cozinha, por exemplo. Eu não quero produção de energia elétrica, entendem? Eu quero só utilizar para esses aquecimentos de água. Também tem essa possibilidade, tá? Também é feito na usina heliotérmica. Aí eu tenho uma terceira possibilidade aqui, ó. A utilização mais frequente da energia solar é em sistemas solares térmicos, que é só para aquecer, então, fluido, geralmente água, né? Sim. Através desses coletores solares. Então, o aquecimento da água através desses sistemas é viável e tanto tecnologicamente como economicamente, né? Em diversas perspectivas. Então, geralmente, a gente vai utilizar água de sanitários, então, a água do banheiro, né? Da pia do banheiro, do chuveiro, água da cozinha. De vez em quando no ambiente, quero esquentar meu quarto com energia solar. Mas geralmente na casa das pessoas é só água do banheiro da cozinha. Sim. Eu posso usar também, no caso de prédios ou de hotéis, né? Nas piscinas, tá? Para fazer piscinas térmicas, né? Quentes, que ficam geralmente fechadinhas, né? Em hotéis, em hospitais e também no setor industrial, dependendo da situação, né? Obviamente. Então, o que vai acontecer? Esse sistema, ele capta, armazena e usa a energia solar incidente nessas placas, tá? Então, bateu a luz ali, eu já estou utilizando essa energia, tá bom? Eu consigo armazenar ela por um tempo, obviamente, mas ela não tem um grau, uma capacidade muito alta como os outros tipos de energia têm. Até porque a gente tem sol num período específico do dia, não tem o dia todo, né? A gente tem essa problemática aqui também. Então, não tem poluição durante a geração de energia, tá? As centrais de produção de energia solar praticamente não precisam de manutenção. Sem problema. Esther, sem problema. Eu tinha botado uma pessoa que ele fala muito alto, essa criatura aí. Não tem problema. Os painéis são cada vez mais potentes e o custo desses painéis, então, acabou abaixando, né? Lembra que a gente comentou semana passada, inclusive, né? Comentei com vocês que o valor estava abaixando cada vez mais para impulsionar esse mercado no Brasil. E a radiação solar, obviamente, né? É de graça e é abundante, né? Sol tá aí direto todo dia, né? Mesmo que ele não esteja aparecendo por conta das nuvens, ele está lá presente no céu, certo? Então, a gente tem essas vantagens aí. Os problemas é que, durante a fabricação do painel solar, a gente tem uma quantidade de energia consumida para a produção dele muito alta. Então, tipo, meio que não compensa, apesar de compensar. Esse preço, então, que ainda estava elevado, né? Mas que agora deu uma caída, vamos ver até quanto tempo vai ficar mais baixo, né? Mas geralmente mais caro. À noite não tem produção de energia, porque não tem sol, né? Durante o inverno, então a gente já viu aqui, né? Cansou de ver, inclusive, que a incidência de luz solar ela vai variar, né? Entre o verão e o inverno. Então, isso vai fazer com que em alguns locais, né? A gente que está mais no sul percebe mais isso, diferença entre o inverno e o verão. Então, a gente vai ter a variação de produção muito mais alta entre o verão e o inverno. Vai produzir mais no verão e menos no inverno. Então, também é uma problemática, né? Não dá, então, para armazenar energia de maneira eficiente, como acontece nas hidrelétricas, como acontece com os combustíveis fósseis e tal. E o sistema de armazenamento tem que ser eficiente e tem que ser bastante seguro para manter, então, esse fornecimento constante, tá?
Então, a gente tem aí algumas problemáticas. Eu diria que de todas que a gente viu até agora, a solar é a que mais tem desvantagens, de maneira geral, né? Por conta da incidência do sol, da falta de capacidade de armazenar, do custo elevado. Obviamente que ela é mais utilizada em lugares secos, né? Não dá para ter muita umidade, em lugar que vai ter muita incidência do sol, e isolados, próximos ali a Equador, que vai estar mais difundido. Não significa que não tenha casas aqui em Santa Catarina, por exemplo, que tenham, tá? Umas 3, 4 plaquinhas fotovoltaicas. Tem. Mas isso é mais difuso em locais que recebem mais energia solar durante o mundo todo, né? Que são os locais ali próximos da linha do Equador. Então, além de utilizado para aquecer água e para energia elétrica, né? É bastante útil nesses lugares. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Lá em Israel, 70% das casas possuem esses coletores solares para fazer aquecimento da água, tá? Isso é bem interessante. E aí os países que mais utilizam, né, são os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Eles vão utilizar essa forma de captação de energia, tá? Alguma dúvida? Não. Bem tranquilo, professor. Não. Então, vamos lá. A ocorrência, então, de águas quentes e vapores estão relacionadas às zonas quentes do interior da Terra. Até aí a gente já está sabendo, né? Sim. E aí, essas águas quentes, então, vão constituir reservatórios geotérmicos, tá? Com temperaturas altas da Terra. Então, a água é aquecida quando ela passa por rochas quentes, que estão em profundidades diferentes, mas que estão bem fundas, um pouco mais para cima, enfim. Mas que estão relacionadas com o interior da Terra. Sim. Aí, essa energia térmica, ela é aproveitada captando a água ou o vapor da água, certo? Através de furos de sondagens. E aí, esses furos, então, são canalizados até o local de consumo desse vapor ou dessa água, tá? Sim. Pode ser utilizado tanto em residências quanto em indústrias, mas é mais comum utilizar em indústria, tá bom? Fazendo essa... Aqui, ó. Então, esse aqui é o vapor que está saindo, né? Bem quente. Aí a gente lembra que a gente falou dos geysers, né? Dos geysers, como vocês quiserem pronunciar, né? Os geysers, então, eles são fontes de vapor liberado através das fraturas das rochas. Então, eu tenho rochas muito quentes, certo? E aí, quando acontece, então, uma abertura entre elas, uma rachadura, ou elas se deslocaram por algum motivo, como é que fala? Esse vapor, então, dessa rocha aquecida, ele sai para o exterior, né, da Terra, para a superfície terrestre, né? E aí a gente vai ter, então, energia geotérmica daí também. Isso é comumente visto na Islândia, na Califórnia, no Havaí, no Japão, e em regiões vulcânicas, obviamente, né? Que são onde essas aberturas entre rochas são mais comuns para liberar esse calor do centro da Terra. Então, aqui no Brasil, não temos. Certo? Sim. Então, se vocês perceberem, essa daqui não tem praticamente nada que a gente possa fazer, é extremamente natural. Eu tô perdendo. Está saindo água quente, está saindo vapor da água quente também, a gente está utilizando na indústria, né? Então, oi. Eu tô com azar. Porque eu me cortei com o negócio da capinha. É que ela tem uma proteção. Ela conseguiu cair a capinha, que vocês ouviram barulho. Cadê o dedo? Esse dedo aqui. Só não dá pra ver, mas... Não dá, Tem que tomar cuidado, né? Tudo, né? Tem que tomar cuidado. E o bichinho me mata. Ele me morde aqui. Vamos voltar aqui para a aula. Terminando já, último slide. Então, as vantagens da geotérmica, né? É uma energia limpa, porque não tem emissão de gás do efeito estufa, obviamente, né? O vapor da água, ou água quente que está saindo, então não tem como ter gases de efeito estufa. Não prejudica a terra, porque
A área de terreno para centrais geotérmicas é pequena, então, para eu fazer uma usina geotérmica, por exemplo, eu tenho que usar uma área muito pequenininha, diferente de uma hidrelétrica, diferente de uma usina solar, diferente de um biodigestor, né, para fazer biogás. Então, é uma área muito pequena. É confiável, então, né, é fiável ali, porque são projetadas para funcionar 24 horas por dia todo ano. Então, a gente tem a produção bem linear, bem constante, né? Então, isso é bem positivo. Não é influenciada por condições meteorológicas, porque é o que acontece, está relacionado com o núcleo da Terra, não com o exterior, né? E aí, mantém o dinheiro em casa, pois não é necessário importar combustíveis, né? Se a pessoa, no caso, o país, né? Se o país tem possibilidade de usar usina geotérmica, né? Ele pode transformar em energia elétrica tranquilamente. Não precisa, então, utilizar de outras fontes de energia, né? Nem importar, então, petróleo, por exemplo, para fazer produção de energia elétrica. Desvantagem, então, né? Apesar de não emitir nenhum gás poluente, elas poluem a atmosfera da região, porque tem emissão de muita fumaça, né? Isso também pode ser uma problemática. E durante a montagem da central também pode acontecer emissão de gases, né? Obviamente. Existem, então, odores desagradáveis que são provocados pelo ácido de enxofre, se eu não estou enganada. H2S, acho que é. Então, que também sai da terra, é natural, mas é um odor desagradável, né? Causa ali uma poluição também. A poluição sonora, por causa do barulho desse ar saindo da terra, né? E a instalação e operação de uma usina geotérmica é muito alta. Então, a gente tem essas problemáticas também. Aí eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? Reflexão? Não. Não, foi bem Oi? tranquilo. Não, foi Bem tranquilo? Nossa, estou me sentindo, então, uma ótima professora. Então, o que eu vou pedir para vocês? Uma coisinha bem de boa, tá? Bem de boinha mesmo. Vocês vão fazer para mim o seguinte, observando a aula passada e essa aula. A gente falou de hidrelétrica, lembrando, né? Hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear, eólica, solar, óleo vegetal, biogás, né? Biomassa, geotérmica. Sim. Eu acho que tem mais uma, mas eu esqueci. Mas, enfim, levando em consideração essas duas aulas, então, eu quero que vocês façam um parágrafo lá, umas 10 linhas, pelo menos, né? Explicando qual que vocês acham a melhor fonte de energia e por quê. Sim. Tá? Qual a melhor fonte e por quê? Aí vocês podem listar os impactos ambientais, vocês podem fazer um comparativo, né? Entre todas, essa é melhor porque os impactos ambientais são menores, ou os benefícios são maiores, ou porque os benefícios dos impactos ambientais são relativamente melhores em relação aos outros por conta disso, daquilo. Tem que fazer um comparativo, tá? Sim. E aí vocês escolham aí a melhor fonte de energia que a gente pode ter, então, levando em consideração essas duas aulas. Bem simples, tá? Mas umas 10 linhas, pelo menos, para ver que vocês entenderam o conteúdo, pegaram a forma de produção de energia, que é muito importante, entenderam o passo a passo, enfim, tá? Uhum. Claro? Uhum. Sim. Se vocês não têm nenhuma dúvida,